viajantes, vamos chegando para mais um Sofá da Nave por aqui. Espero que vocês se encontrem bem nas reflexões diárias, né? E nos nossos desenrolar dos nossos novelos. E eu tenho uma pergunta para fazer hoje. Estamos no planeta Terra, temos muitos países e sabemos que em cada país português. Se for para o Japão, tem o japonês. Se for para a Alemanha, eu tenho o alemão. Se for para os Estados Unidos, eu tenho inglês. E aí eu te pergunto, qual é a língua que a vida tem para falar com você? Já parou para pensar ou até já se questionou sobre isso, né? Se a vida fala com você, porque acredito que para a gente se questionar sobre isso é porque minimamente você já tem que estar em algum caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, enfim, fazendo aqueles questionamentos básicos sobre quem sou, o que estou fazendo aqui, para que serve essa vida. E quando eu penso a linguagem que a vida tem para falar com a gente, essa linguagem ela se faz de uma forma e é uma forma para mim muito especial e muito mágica, que é a linguagem dos símbolos. Então a vida se comunica com nós o tempo inteiro, 24 horas, 7 dias por semana, através dos símbolos. E que símbolos são eles? As coisas que nos acontecem ao longo do nosso dia. Então, desde situações que parecem situações muito simples, muito bestas, até situações que parecem muito complexas. Bom, e eu acho muito interessante, então, quando a gente se propõe a essa abertura de percepção para que a gente possa encarar nosso dia a dia como uma maneira o tempo inteiro universo, enfim, isso maior invisível que cada um queira, né, como queira chamar ou como cada um acredite, não estaria se comunicando com a gente também o tempo inteiro, né? Dizem que para quem não acredita, vai dizer que elas são coincidências. Mas na verdade as coincidências, as chamadas coincidências, são a forma que Deus tem para se comunicar com a gente. Então, partindo desse pressuposto que a vida também tem sua linguagem, como é que a gente pode se colocar em abertura para que a gente comece a analisar a vida de forma simbólica? E aí, se vocês forem, se a gente for pegar qualquer tipo de estudo, né, qualquer uma das filosofias milenares que a gente tem aí, a gente está falando literalmente de um estudo dos símbolos. Então, é onde eles começam a ter um significado. A partir desse significado que tem um peso emocional, a gente vai ter então uma decodificação, uma interpretação do que supostamente a vida está querendo mandar para a gente como recado. Eu, como astróloga, falo que eu estou o tempo inteiro decifrando os enigmas do céu, porque a gente tem, né, os planetas, os signos, então a gente tem a simbologia na representação dos planetas, a gente tem a simbologia na representação dos signos, e quando a gente vai cruzando esses enigmas, a gente vai decifrando mensagens que querem nos trazer algo para as nossas vidas. E a gente tem isso com tudo, né? Desde os animais têm a sua simbologia, aquilo que nos acontece, uma situação, um dia que de repente eu acordo atrasada e eu passo um livramento de um acidente que poderia acontecer no trânsito, bem naquele lugar que eu passo todos os dias
dias naquele horário, enfim, como que existe essa capacidade para que a gente interprete, comece a ver tudo o que nos acontece através dessa linguagem simbólica da vida, nos trazendo uma mensagem. E aí aqui a gente pode se munir de muitos artifícios. Então, Jung foi um cara que estudou muito a simbologia, ele tem inclusive um livro que é muito bom. Eu não vou lembrar o nome de cabeça agora, mas eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo, quem quiser se aprofundar. É um livro em que ele faz, né, toda essa interpretação simbólica, né, dos objetos, das coisas que nos acontecem. Ele foi um grande estudioso dos sonhos. A gente tem a astrologia, literalmente, né, ela é um estudo simbólico dos planetas, dos signos, de como eles estão interagindo na nossa vida. A gente tem, por exemplo, os animais dentro do xamanismo, então são os animais de poder e cada um quer nos trazer alguma medicina. Isso é o que a gente pode chamar também dos arquétipos, né? Isso é o que a gente pode chamar da simbologia do inconsciente coletivo, que tem uma energia e que quando a gente usa aquela energia consciente para nós, é como se a gente estivesse chamando aquilo para se manifestar na nossa vida. Então, por exemplo, quando a gente está falando dos animais, com esse olhar xamânico, né, do xamanismo, então se eu estou ali num momento na minha vida, por exemplo, isso aconteceu recentemente até com a minha irmã, ela nem sabia e ela veio me contar essa história assim despretensiosa, que do nada ela mora no 12º andar de um condomínio em São Paulo, no meio da selva de pedra, gente, que não tem nem como assim você falar que veio do meio ela tá para um outro apartamento. E o morcego, na leitura do xamanismo, a simbologia que o morcego traz é exatamente esse momento de transformação da nossa vida, em que algo morre para que outro possa renascer. Então, geralmente os morcegos aparecem pra gente nesse contexto simbólico quando a gente está passando por alguma mudança na nossa vida, algum fechamento de ciclo, alguma transformação. E o morcego, ele vem, né, trazer aí essa mensagem, ele vem anunciar os ventos da transformação. E quando a gente está atento para olhar para a vida dessa forma, a gente consegue pegar uma riqueza de mensagem, gente, que é exatamente esse lugar que eu quero chegar com vocês aqui hoje, né? Porque é que eu vou e aprendo inglês? Porque é que eu aprendo espanhol? Porque é que eu aprendo alemão? Tem um motivo, né? Eu vou lá na minha escola de inglês aprender inglês porque eu sei que se eu for para muitos outros países eu vou precisar saber falar inglês para me comunicar melhor. Se eu aprendo espanhol, também é uma língua que tem em vários países. Se eu souber me falar um pouquinho espanhol, me comunico melhor. Exatamente esse o raciocínio que a gente deveria ter quando a gente estuda os símbolos, para a gente entender a vida falando com a gente também e a gente se comunicar melhor com ela, para entender o que ela está querendo da gente. Qual que é o aprendizado da vez? Qual que é a mensagem a ser decifrada? O que ela está querendo com esse símbolo? E a partir dessa perspectiva, a gente começa a entrar na vida com um lugar mais consciente de ter sempre esse olhar atento para tudo que nos acontece. E aí é claro, né, que aqui a gente tem a professora Lucilena Galvão, inclusive, quem quiser se aprofundar ainda mais, eu amo as aulas dela, ela fala muito dessa maneira que assim, precisa existir em algum nível um conteúdo emocional dentro daquele símbolo, porque é exatamente isso que vai configurar o símbolo ter uma mensagem pra gente. Por exemplo, tô lá vou comprar meu pãozinho 6 horas da manhã na minha padaria e de repente a fila do pão tem uma pessoa ali que faz algum comentário, aquele comentário me irrita. Só que eu fico com aquele comentário não desce, eu fico digerindo aquilo, eu saio da padaria falando da pessoa, eu tô de tarde falando daquela pessoa, eu vou jantar com meus familiares e eu relembro aquela pessoa. O que isso significa? A partir do momento em que algo tem um peso emocional, é porque aquilo é relevante pra gente de alguma forma. Então, qual é a simbologia que veio naquela situação? Pô, eu tava na padaria, tem um cara na padaria, na fila da padaria, que tá na minha frente, qual é o comentário que ele fez, o que despertou dentro de mim? Tudo isso é um material de vários símbolos
que nos pedem decifrar o enigma. Então, né, qual que é a mensagem a ser decifrada a partir daquilo que eu vivi. Diferente se fosse uma situação, eu tô lá, eu comprando meu pãozinho de manhã na padaria, o cara fala uma coisa que me irrita, eu, ai, nossa, meu Deus do céu, né? Olha que besteira. E viro minhas costas, pago meu pão, vou pra minha casa, até esqueço dessa pessoa. Então, esse é um raciocínio pra gente ficar atento, até pra gente não ficar bitolado, né, com tudo, porque também não é dessa forma, mas pra gente ter a consciência, ok, os símbolos estão aí o tempo inteiro. Para cada um de nós, os símbolos e as mensagens, eles vão vir com pesos diferentes. Então, quando algo me acontece que tem um cunho emocional, que me gera, né, algum movimento aqui emocional, energético, mental, é o momento que eu paro e falo, opa, é hora de decifrar um código, é hora de perceber que a vida está tentando se comunicar comigo e a maneira como ela tem de se comunicar é através da simbologia. Tem uma coisa, pelo menos pra mim, eu não sei se isso acontece com vocês, eu tenho uma super dificuldade de fila. Gente, fila pra mim é tipo assim, ó, nossa, me dá tudo, mas não me dá uma fila. E é impressionante, os dias que eu tô com a minha ansiedade, né, tô com muita ansiedade, os dias que eu tô muito impaciente ou que eu acho que eu tô com pressa, que eu tô sem tempo, eu vou no mercado, eu escolho um caixa, acontece alguma coisa naquele caixa, juro por Deus, e dá um problema no caixa e a fila trava. Aí eu falo, não, eu vou mudar. Aí eu vou para outro caixa. Aí o caixa que tava andando super rápido, acontece alguma coisa naquela fila e aquela fila para junto comigo. Aí eu saio dali e desisto do mercado, né? Eu falo assim, então eu vou na vendinha na esquina da minha casa. Eu chego na vendinha, uma vendinha que nunca tem fila, a vendinha tá com fila porque o pão tá atrasado. Aí eu vou na farmácia tentar agilizar o processo, eu chego na farmácia, duas pessoas que estão na minha frente, dá algum problema com a pessoa, aquela fila encrespa. Ou seja, o que é isso, né? Esse é o momento que a vida está querendo me dizer algo a partir disso. Aonde eu entro tem uma fila e a fila para comigo. Então, será que não é o momento que a vida fala, Aline, peraí, respira, vamos desenvolver aqui um pouquinho a paciência, vamos acalmar, vamos desacelerar, porque essa pressa, essa ilusão de que você está sem tempo, talvez não seja muito verdade. Então, a vida me coloca em situações exatamente que vão me fazer refletir sobre aquilo que eu estou precisando desenvolver. E é aí onde a gente sai de um lugar, né, muitas vezes reclamão, muitas vezes vitimista, onde a gente vai ficar xingando tudo e todos, achando que aquilo que está acontecendo é um azar, e a gente se coloca exatamente num lugar o quê? Consciente de aprendiz. Então eu paro e falo, ok, isso não está acontecendo comigo à toa. Qual é a lição e o aprendizado que eu tenho para tirar daqui? Porque a partir do momento que eu faço isso, o que a gente tem que ter na mente é que automaticamente aquela situação ela se dissolve. Por quê? Ela só está se manifestando na nossa vida, a gente só está tendo essa situação apresentada para nós porque tem aprendizado para ser colhido ali. A partir do momento que eu colho o aprendizado, automaticamente aquilo não precisa mais estar na minha vida, na minha existência, né? Naquele dado momento que eu precisava desenvolver algo. Então essa é uma reflexão que eu queria trazer para nós aqui, porque eu vejo que eu falo muito, né? Tô sempre falando para vocês dos símbolos, de perceber as sincronicidades da vida, e às vezes as pessoas me perguntam, mas o que eu ganho percebendo isso, né? Por que desenvolver esse olhar? Para que desenvolver essa leitura simbólica? E é exatamente nesse contexto, porque a gente está sempre tendo a vida se relacionando com a gente, nos trazendo algum tipo de aprendizado, nos trazendo algum tipo de evolução. E através desses símbolos, exatamente quando você de repente está ali no trânsito, né, pensando em alguma situação da sua vida, pô, será que eu fecho esse ciclo? Será que eu não fecho? Será que eu vou? Será que eu não vou? E de repente uma borboleta entra no seu carro, ronda você ali por um tempo e depois ela vai embora. A borboleta é outro sinônimo de transformação. A gente passa na borboleta, eu tenho ali a fase, né, da lagarta, tenho a fase do casulo, até que ela vire borboleta. Então, que fase será que eu tô na minha vida que a borboleta vem me trazer algum significado? E assim é para tudo, gente. Aqui eu poderia dizer até situações desafiadoras, né? Então, putz, bati o carro, tive que pagar alguma coisa que eu não estava esperando, quebrei um copo dentro de casa, a lâmpada que queima, enfim,
tudo que pode parecer muito besta aos nossos olhos, aqueles que estão atentos que a vida se comunica com a gente dessa forma, é onde a gente tem muita riqueza de transformação, é onde a gente pode se apropriar cada vez mais daquilo que está no nosso caminho e que é para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Aqui em casa é muito engraçado, assim, porque sempre que eu passo por uma situação dessas, tipo assim, putz, nunca peguei um copo para beber água, porque eu gosto de beber água na minha caneca. O dia que eu pego o copo, eu quebro o copo. É muita ignorância, tá? E aqui ignorância no sentido de falta de conhecimento, mas é muita ignorância da minha parte achar que o copo só escorregou da minha mão e que eu dei azar naquele dia. Quando eu tenho esse tipo de raciocínio, vejam, é um raciocínio muito superficial. É um lugar que com certeza vai me colocar na raiva e vai fazer eu reclamar do porquê que eu quebrei o copo e que eu não quero varrer o chão porque tem muito caco. E desse lugar a gente perde exatamente o quê? Qual é a mensagem? Então, o que é o exercício? Pô, caramba, respira. O que eu tô passando hoje? Eu já tô num estado interno descontrolado, meio caótico, eu engoli alguma raiva meio torta de alguém, eu tô aqui precisando liberar alguma energia. O que é que tá acontecendo? Que me faz pegar o copo que eu nunca pego e justo quando pego o copo cai da minha mão e o copo se espatifa na pia. Essa é uma possibilidade de leitura que pode trazer muita mensagem rica pra gente, exatamente para o quê? Um estudo interno, porque é aí que é a nossa grande sacada, né? Que é o momento eureka. Coisas que estão acontecendo dentro da gente, muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar, eu tenho dificuldade de entender, a gente passa por cima, meio que coloca ali embaixo do tapete, guarda na gavetinha, e essa vida vindo lá fora é exatamente a riqueza que a vida tem e falar, olha, tem um conteúdo aí dentro, tem algum material aqui que precisa ser olhado, cuidado, estudado, que você não tá percebendo e tá querendo aqui, ó, né, muquear ele um pouquinho. Então eu venho e te trago algo externo para aquilo ressoar dentro de você, para que você perceba o que está acontecendo. Então, percebam, exatamente o que vem fora é material que vai vibrar com aquilo que está dentro, que muitas vezes a gente não quer tocar, a gente não quer olhar. E assim, percebam uma coisa, a pior condição que a gente pode se colocar como seres humanos perante a vida é na condição de anestesiados. E eu sempre falo isso. Anestesiados basicamente é o nosso lugar mais famoso do piloto automático, da zona de conforto, que tá naquela vida ali, ó, literalmente anestesiada, do looping eterno, do despertador que toca, café da manhã, vou pro meu trabalho, faço o que eu tenho que fazer, me preocupo com o boleto, com o dinheiro que vai entrar na minha conta, vou correndo desesperado buscar o filho na escola, chego em casa, janto do jeito que dá, mal consigo concluir as tarefas, vou dormir já achando que tô atrasado pro outro dia. E assim, dia após dia, segunda após segunda, me mantendo nesse estado que parece que, literalmente, né, me anestesia desse lugar de decifrar os códigos. E decifrar os códigos são movimentos altamente conscientes, de autorresponsabilidade, em que se eu não estou ali com a minha presença no aqui e agora, se eu não estou ali com a minha consciência orando e vigiando, gente, passa batido. É o acidente que você vai ter, que você vai achar que você tá azarado, é um monte de farol vermelho que você vai pegar na rua e achar que você acordou com o pé direito, é o copo que você vai quebrar e você vai achar que, né, que o cocô do passarinho caiu na sua cabeça porque você sempre tá no lugar errado na hora errada. Desse lugar é muito vazio. Desse lugar a gente fica nessa anestesia da vida materialista, burocrática, sempre num lugar muito vitimista. Então, o quanto você se coloca em abertura para o estudo da linguagem simbólica da vida. Eu acho isso muito rico, eu sou uma fascinada pelos símbolos, eu falo que realmente nada passa desapercebido na minha vida, assim, nem uma pena que cai dentro do meu quarto num dia muito específico, ela não é só uma pena. E eu falo por experiência própria, isso me enriquece muito, muito, porque me traz material para perceber o que está no invisível, o que muitas vezes está no meu inconsciente. É aquele lugar que eu já trouxe aqui de exemplo várias vezes, é todo o iceberg que está ali embaixo
da superfície do mar, daquela pontinha pequenininha que a gente vê, é esse lugar, porque é isso que nos importa, é o que está no invisível, é o que está no inconsciente que me importa para que eu cresça um pouquinho mais, para que eu evolua um pouquinho mais, para que eu saiba um pouquinho mais sobre mim. O que são, afinal, né? Os oráculos, tarô, a astrologia, as runas, enfim. Para que serve tudo isso? É exatamente essa leitura de um inconsciente, é exatamente esse lugar dos arquétipos que têm suas energias específicas e que nos trazem um tom. O que é um tom? Pô, é o refinamento. Opa, peraí, deixa eu entender aqui, né? Tem um tom dentro de mim, tem alguma coisa que acontecendo internamente que eu não tô vendo, porque a minha emoção é invisível. O meu celular com o meu despertador é bem visível, então eu vejo ali o despertador tocando 6 da manhã, mas um sapo que eu engoli no dia anterior, porque eu queria evitar um conflito, se eu não estiver muito atenta, passa desapercebido, mas passa desapercebido a esses olhos materiais, mas não passa desapercebido aonde? No nosso emocional, no nosso energético, no nosso coração. E aí mais pra frente, né, dias ali pra frente, é uma queimação que eu desenvolvo, é uma dor de estômago que eu desenvolvo. Por quê? Porque eu neguei fazer essa leitura simbólica. Então, hoje que eu queria trazer um pouquinho é a gente abrir espaço para essa reflexão. Me contem como que é isso para vocês aí, se vocês já têm essa familiaridade com os símbolos, com essa linguagem. Aos poucos eu posso ir trazendo exemplos, até um dia a gente fala um pouquinho mais dos animais dentro do xamanismo, como usar a energia dos animais. Como é que a gente pode fazer essa interpretação dos sonhos? Nossa, tem um vídeo aqui que é super rico falando do mundo dos sonhos, né? E esse simbolismo que vem do nosso inconsciente através da interpretação dos sonhos. E aqui eu até já digo, gente, pelo amor de Deus, tá? O sonho é de quem sonha. Eu vou deixar também o link desse vídeo aqui na descrição para vocês, que é muito legal. Pelo amor de Deus, não me venham jogar em cima das outras pessoas o sonho que você tem, porque o seu sonho, ele é seu, é material do seu inconsciente. Temos sim alguns sonhos chamados sonhos premonitórios, grandes sonhos, mas são sonhos muito raros, em momentos muito específicos, e a gente tem que estar muito afinado com essa conexão do mundo dos sonhos para que a gente venha ter um sonho premonitório, para que a gente venha ter um grande sonho, porque a depender disso, sonhos são materiais e conteúdos simbólicos do nosso mundo interno. Muito bem? Então eu deixo aqui a gente dar o start aí nessa leitura simbólica da vida. Veja hoje aonde você tá com essa relação, se essa relação em algum nível pode parecer fazer sentido para você, se vale a pena se aprofundar nesse lugar, e para quem valer a pena e quiser sair desse estado principalmente anestesiado de piloto automático, é muito simples a recomendação. O primeiro passo, por onde a gente começa, é só simplesmente você estar com a sua consciência no seu aqui e agora. Você está orando e vigiando cada momento seu e com as suas antenas muito abertas. Poxa, já acordei esquisita. Comece a perceber como que a dinâmica acontece. Tem uma trava? O elevador para com você? O trânsito acontece? Um trânsito que nunca existe? Acontece alguma coisa no café da manhã? O café queima? Tudo isso já vai te dando o tom energético daquilo que você está vendo. E é exatamente o material que a gente precisa para fazer as nossas alquimias. Até porque eu tenho capacidade de transformar uma água sólida numa água líquida, em uma água gasosa, a partir da minha alquimia, que eu faço com as minhas próprias mãos, com a minha própria energia. Então, quando eu começo a perceber, opa, a vida tá me falando, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui dentro, e eu tenho a possibilidade de fazer alquimia. Por isso, a minha sugestão é que daqui para frente, coincidência seja só uma palavra que você usa para dar um pouquinho de risada, mas a verdade é que Deus se manifesta o tempo inteiro nas nossas vidas através das sincronicidades.